Fala galera, tudo bem? Sexta-feira à noite, dia de estudo. Para alguns já tá quase na hora de descansar, né? A gente sabe aí que sexta-feira sempre é um dia de muito trabalho e muito estudo, mas o final de semana tá chegando. Aqui a gente brinca que é sextou com S de study, né? Na minha delegacia é sextou com S de sequestro, não pode nem falar que chegou ocorrência. Eu sou Luciana Peixoto, sou delegada de polícia do estado de São Paulo, professora aqui do QC em processo penal e vou acompanhar vocês nessa preparação. A gente tem um edital no forno e claro que agora não dá tempo de deixar mais as coisas fluírem, né? A gente sabe que esse edital vai sair, gente. Tá faltando só assinatura com a banca, mas falam em edital, falavam nesse mês, mas eu acho que em agosto sai, porque está dependendo de uma única assinatura com a banca para finalizar tudo. O edital está pronto. Então não dá tempo mais de ter corpo mole, de falar que vai estudar só daqui a pouco, porque a gente vai ter aí provavelmente uns 3 meses para a prova. 3 meses é o tempo certinho de vocês conseguirem passar rapidamente um estudo pelo edital, claro, sem aprofundar demais nas matérias, mas vocês conseguem ver o edital desde que façam de forma bem técnica, bem cirúrgica. Estudem o que mais cai, resolva questões, porque a nossa banca é a VUNESP, a banca já está definida. A VUNESP é uma banca que cobra muito lei seca e também muito teoria, doutrina. Então não dá para poder deixar de lado. E treinar questões, eu falo que é muito importante para a VUNESP, porque, gente, nos últimos 3 concursos que a VUNESP fez, né, o que eu mais vi dos candidatos foi dificuldade com o tempo. Acaba que as pessoas se apegam muito em resolver algumas questões, você fica muito presa ali na questão e não consegue acabar a prova. Então, vamos estudar tudo, estejam preparados. A prova discursiva é junto com a prova objetiva, então vocês têm que calcular o tempo também para poder resolver todas as questões, inclusive a discursiva. Eu sou professora de processo penal, adoro processo penal. Vou dar hoje uma aula de inquérito para vocês. Na verdade, é a nossa segunda aula de inquérito. A primeira eu dei tem uma semana, se eu não me engano, que foi noções introdutórias ao inquérito policial. Agora a gente vai entrar no inquérito em si, a parte de diligências, a parte de instauração. Instauração despenca no concurso e na próxima aula a gente vai finalizar inquérito policial. O que concurso está trazendo a possibilidade de todo mundo estudar? Então aqui no YouTube a gente traz aulas gratuitas, tem material de apoio, eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar aí o link para vocês entrarem no canal do Telegram e também para acessar esse material da aula de hoje. A aula passada também teve material, lá no link do Telegram vocês vão ter acesso a todos os materiais, os professores mandam questões, é um grupo de estudos pelo Telegram, é bem legal e é um contato direto com os professores também. Vou deixar meu Instagram para vocês. Quem precisar de qualquer ajuda, quem quiser falar um pouco sobre a profissão, pode mandar um direct que eu sempre respondo. É @lu. Minha caneta parou de funcionar. Minha caneta parou de me responder, gente. Vamos ver se volta. Precisava que ela voltasse. Ah, agora eu acho que vai voltar. Pronto. Vamos lá. Vou deixar aqui de novo o meu Instagram para vocês para mandar perguntas, o que vocês precisarem. Então é @Lu Peixoto. PS. Lu Peixoto. Uma boa noite para todo mundo que está entrando, que vai acompanhar a nossa aula hoje, que vai estudar aí, que quer se tornar policial civil. Tomara que a gente trabalhe juntos. Quero que a gente se encontre nos corredores da Cadepol. Quero notícia falando, professora, eu fui aprovado. Tem nada melhor para um professor do que escutar isso do aluno. Eu tive no último concurso, eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque tinham muitos aprovados que eram alunos. Então, é muito legal, né? Igual agora teve prova oral, né? Tá tendo prova oral ainda de delegado,
mais alunos de escrivão, de investigador mandando mensagem. É muito gratificante para o professor ter esse retorno. E espero que um dia a gente trabalhe juntos na polícia também, porque a polícia é isso, gente, é uma roda gigante. A gente vai trocando de lugares, vai conhecendo gente nova, cada hora tá trabalhando com alguém, então já já a gente vai estar trabalhando juntos. Então esse é meu Instagram, se vocês quiserem mandar dúvidas, perguntas, falar um pouquinho sobre a profissão, fiquem à vontade. E vou deixar para vocês o cupom de desconto, tá? Peixoto 5 é um cupom de descontos para vocês usarem no site do Que Concursos, tá? Qualquer assinatura vocês podem usar esse cupom de desconto. E, claro, convidar vocês, vou pedir também para deixar aí o link no nosso banner para vocês acessarem a nova ilimitada, que é a assinatura do Que Sei, que traz aulas, realmente é uma assinatura muito completa. O Que Concursos, quando eu estudava, né? Gente, eu sou do concurso de 2013, então tô velhinha nessa vida de concursos. Ele era praticamente um site de resolução de questões. Hoje é uma ferramenta que vai abreviar o seu estudo. É a tecnologia abreviada a um estudo de qualidade. E aí nós temos um time maravilhoso com mais de 60 professores que foram chamados do Brasil inteiro, os melhores professores, para montar os cursos para vocês. O curso da Polícia Civil conta comigo, com o Sanini, com a Milena, que são meus colegas delegados de polícia, e claro, com um time maravilhoso, e a gente montou com muito carinho material para vocês. Tem material em PDF com tudo que vocês precisam saber para a prova. Tem videoaulas, tem resolução de questões, então é um curso super completo. Não é mais só resolver questões. E como eu falei, é muito importante vocês resolverem questões para a banca VUNESP. Vamos começar a aula agora, né? Chega de papo, vamos para a aula de hoje. Material disponível para vocês. Eu vou começar falando de vícios do inquérito policial. Quem está chegando agora, boa noite. Eu dividi inquérito policial em 3 aulas. Por quê, professora? Porque é um conteúdo muito extenso que despenca nos concursos, principalmente concurso policial. E não dava para eu dar tudo em uma hora aqui. Eu gosto de dar coisas de qualidade. Então eu dividi em 3 aulas. A primeira aula foi noções introdutórias, que cai muito, tá, gente? Aquela parte de princípios, função do juiz, características do inquérito policial. Então dá uma olhadinha na nossa primeira aula. Temos a aula de hoje e ainda vamos ter mais uma aula para poder finalizar a parte de inquérito policial. Vícios no inquérito policial. O inquérito policial, o que é? Um procedimento administrativo de investigação. Meu escrivão fez para mim um material que eu vou usar aqui para apoiar a aula. Isso daqui seria o que é um inquérito. Claro que hoje, quase que pelo Brasil todo, inclusive aqui em São Paulo, o nosso inquérito é um inquérito eletrônico. Mas eu quero que vocês tenham algo visual sobre o inquérito. Então, o inquérito seria como essa pastinha aqui. Aqui consta as informações, né, da nossa vítima, o crime que a gente acha que é. E aí, o nosso inquérito policial, ele vai vir com diligências. Ele vai ser escrito, porque isso daqui, gente, tem que ser documentado. Tudo que a gente produz de investigação, as diligências, tudo tem que virar documento. E isso daqui depois vai ser mandado para o judiciário, né? Vai ser mandado para o Ministério Público e vai virar uma ação penal. Então, para poder garantir que vai ter todos os direitos constitucionais, precisa ser documentadas as peças. Então, esse é o nosso inquérito. E o que a gente produz nessa fase de investigação? Vamos lembrar que a fase de investigação ela é pré-processual. Então, a gente ainda não tem processo, a gente ainda não tem réu. A gente está colhendo elementos para tentar achar quem que é o autor de um crime. E aí, encontrando, vai ter uma futura ação penal. Então, a gente precisa de materialidade do crime, indícios de autoria para uma futura ação penal. Em regra, o que a gente produz na fase de investigação são elementos informativos e não prova. Por que não prova, professor? Porque para a gente ter prova, a gente precisa de 3 elementos: contraditório, ampla defesa perante um juiz competente. Se a gente não tem esses elementos, a gente não tem prova. E na fase de investigação, eu não tenho umas partes, não tem como eu ficar chamando todo mundo para poder questionar se tem perguntas, se tem contraprova para fazer. Não tem como.
Então, o que a gente faz na fase de investigação, em regra, são elementos informativos que vão ser confirmados na fase processual. Então, quando eu faço uma oitiva de uma testemunha ou da vítima, um reconhecimento pessoal, isso vai ser confirmado lá na fase processual. Na audiência, aquela testemunha vai ser ouvida de novo, diante do juiz competente, olha um dos elementos da nossa prova, né? E com contraditório e ampla defesa. Então, a gente vai ter ali a defesa, a gente vai ter a acusação atuando. O reconhecimento pessoal, um reconhecimento fotográfico, vai ser feito novamente na fase de audiência. Agora, tem exceção? Tem. A gente pode ter exceção em 3 casos na fase de investigação. Durante o inquérito policial, a gente produz provas cautelares, antecipadas e irrepetíveis. Essas são provas feitas numa fase anterior e elas vão para o inquérito como prova, tá? Então, elas não precisam ser repetidas lá na fase de inquérito. Eventualmente, o contraditório e a ampla defesa vão ser feitas na fase processual. Então, às vezes, eu fiz uma interceptação telefônica, que é uma prova cautelar, né? Eu já pedi autorização para o juiz, então eu já tenho um dos pilares da prova. Mas o meu documento, a transcrição da minha interceptação, vai lá para a fase de judicial e lá que as partes vão fazer o contraditório e ampla defesa. Por que você está falando isso, professora? Porque eu estou falando de vício de inquérito. O inquérito, o que produziu, se produziu algum elemento informativo com vício, aquilo ali vai atrapalhar toda a ação penal? Em regra, não. Porque como eles vão ser confirmados na fase judicial, eles vão ser produzidos novamente. Então, se a gente tiver alguma irregularidade, aquilo ali vai ser sanado. Tem exceção? Claro. Se for prova e essa prova tiver alguma irregularidade, aí a gente vai ter aquela prova anulada, uma prova nula, uma prova anulada. Se ela for a única prova da materialidade, como, por exemplo, uma perícia feita e é a única prova que mostra a materialidade delitiva, aí sim vai gerar vício na ação penal. Tirando isso, como aquilo ali vai, a regra, né? São elementos informativos que vão ser confirmados, a regra é que o inquérito não gera nulidade, não contamina a futura ação penal. Fixação de atribuição é o próximo ponto que eu vou trazer para vocês. Quando a gente fala em juiz, quem que vai julgar? A gente fala em juiz competente. Quando a gente fala quem que é o delegado responsável pela investigação, ou quem que é o membro do Ministério Público que vai ser responsável, a gente usa o termo atribuição. Então, quem que é o delegado que vai investigar aquele caso? É importante que vocês saibam quem que é o delegado, qual que é a delegacia. Um exemplo que eu dou para vocês. No meu Instagram, muitas pessoas... Outro dia eu recebi uma denúncia de Pernambuco. Uma menina me mandou uma mensagem. Ai, doutora, eu preciso fazer uma denúncia e tal, eu sou de Pernambuco. Eu não posso atuar em Pernambuco. Eu dei as orientações, mas você tem que saber para quem procurar, aonde que vai ser instaurado aquele inquérito. Então, o que fixa a atribuição? Quem que vai ser o delegado com atribuição para investigar aquele caso? A gente tem 3 critérios de fixação de atribuição. Critério territorial, material e pessoal. Eles se completam, tá, gente? Eles não se excluem. Mas é isso que vai orientar quem vai ser o delegado responsável pelo caso. E, claro, esse delegado vai atuar com imparcialidade. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro, territorial. Então, o delegado de polícia, a autoridade policial que atua no local da consumação do delito e, em regra, é responsável por realizar a investigação. Vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, a gente tem uma divisão em 100 DPs. Então, cada delegacia é responsável por uma área de atuação. E aonde que o crime se consumou, que a ocorrência é apresentada na delegacia e que eu instauro inquérito policial e começo a investigação. É importante também, né, naqueles casos de crime que acontecem à distância, então às vezes a gente tem a consumação em outro local
e aí a gente remete aquele boletim de ocorrência para ser investigado em outro local. O critério material, vamos lembrar o termo matéria, então ele está relacionado ao crime em si. Pelo critério material, a gente tem delegacias especializadas, que são especializadas em crimes específicos. Eu atualmente trabalho na delegacia anti-sequestro. Eu trabalho somente com crimes de extorsão mediante restrição da liberdade, extorsão mediante sequestro, sequestro, cárcere privado. Então, é uma delegacia especializada pelo crime em razão da matéria. A mesma coisa a gente vê na DC Cyber aqui em São Paulo, que é uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Então, a matéria que vai determinar qual que é a delegacia responsável pela investigação. O DENARC é uma delegacia, um departamento especializado em investigação de crimes de droga. A gente tem o DEIC, que são crimes patrimoniais. Aí lá dentro do DEIC tem roubo a bancos, tem latrocínio, tem facções. Então, a matéria que vai determinar a delegacia. Já o critério pessoal, a doutrina até critica e fala que se confunde um pouco com o critério material. Ele também está relacionado a delegacias especializadas. Mas a gente tem aqui uma diferença. Aqui, quem vai determinar para onde que vai a investigação é a vítima. É a pessoa da vítima. Então, nós temos delegacia do idoso, quando o idoso é vítima, criança e adolescente, as famosas DDM, Delegacia de Atendimento às Mulheres, vítima aí de violência doméstica, ou até mesmo mulheres, que atende criança e adolescente. Então, a gente tem delegacias especializadas em razão da figura da vítima, tá? Então, esses são os 3 critérios e eles se completam, tá? Eles não se anulam, eles não se... um cancela o outro, nada disso. Então, eles se completam. Incomunicabilidade do preso. Esse é um ponto que eu vou trazer para vocês, que vocês vão ver que tem questão disso, que já caiu em prova. Esse artigo 21 do Código de Processo Penal, ele fala que o preso, ele pode ficar incomunicável por até 3 dias, por um despacho fundamentado do juiz, desde que tenha um despacho, Então, o delegado, ele vai pedir para o preso ficar incomunicável, falando com base no interesse da sociedade, na conveniência da investigação, e o juiz vai ter que dar uma autorização, um despacho fundamentado. Essa incomunicabilidade pode durar 3 dias. A maior parte da doutrina fala que esse artigo ele é inconstitucional e ele está em desuso. E eu até concordo com essa doutrina. Isso está ganhando cada dia mais força. Eu já posso falar até que é uma doutrina majoritária. Mas prestem atenção, ele continua lá, o artigo 21 continua no CPP. E já foi cobrado diversas vezes em prova da VUNESP, inclusive. Então, vocês têm que saber esse artigo 21, tá? Eu não vou trazer aqui o porquê da inconstitucionalidade, porque aqui não é uma aula específica para delegado. Eu não preciso entrar em assuntos muito técnicos, jurídicos com vocês, porque o que cobra de vocês é a noção de direito. E a noção de direito que eles querem é que vocês saibam um pouco da doutrina e que vocês saibam a letra da lei. Então, isso daqui pode cair para vocês a letra da lei. Prazo, não vai exceder 3 dias. O que precisa? Despacho fundamentado do juiz decretando a incomunicabilidade e o delegado pedindo nos autos com base no interesse da sociedade e na conveniência da investigação. Garantias do indiciado. O artigo 15 do CPP vocês podem riscar. Ele não existe mais. Por quê? Quando falava que era necessário curador para menor, a gente tem que lembrar que o nosso Código de Processo Penal é de 1941. Naquela época, a maioridade penal era 18 anos. Mas a maioridade civil era 21. Então, quem tinha acima de 18 anos já respondia criminalmente. Mas como ele não respondia civilmente, ele não era plenamente capaz civilmente, eles criaram essa figura do curador para quem está entre 18 e 21 anos. Vocês sabem que o Código Civil de 2002, ele trouxe a maioridade também aos 18 anos. Então, hoje não tem por que ter essa figura do curador.
Existe curador? Existe. Para o semi-imputável ou para o inimputável, que não é quem é menor. O menor hoje, quando a gente fala menor, quem que é? Menor de 18 anos. E aí esse menor de 18 anos, ele não é preso, ele não responde a inquérito, né? O que a gente vai ter vai ser um procedimento de investigação na vara da infância e da adolescência. E eles são atos infracionais análogos a crime. Não pode chamar de crime, tá? Então, eles são inimputáveis criminalmente e aí não é inquérito policial. Uso de algemas, isso também adora cair na prova. Legal que eu falo tanto disso com até meu dia a dia mesmo, com os meus investigadores sobre o uso de algemas. A gente teve uma súmula vinculante do STF, a súmula vinculante número 11, que fala quando que a gente pode usar. Antigamente, o uso de algema era a regra. E hoje isso inverteu. Porque hoje é exceção. Para a gente usar a algema, você tem que fundamentar o porquê que você está usando a algema e tem que ser dentro dos limites legais que estão exatamente previstos nessa súmula. A gente só pode usar algemas em 3 casos. Eu trouxe aqui até um resuminho para vocês, olha. É preciso usar a algema quando tiver resistência, quando tiver fundado receio de fuga ou no caso de perigo à integridade física. Esse perigo à integridade física pode ser a integridade física do preso, da equipe, de terceiros, mas a gente sempre vai ter que fundamentar em um desses 3 motivos. E o que é importante que eu tô já trazendo aqui para vocês? Ai, não veio a minha caneta. Motivo. Tem que ter justificativa por escrito. É claro que aqui, no slide anterior, é uma piadinha, né? Você não precisa justificar antes de usar a algema. Mas quando usou a algema, o próprio agente público ele vai fazer um juízo ali de conveniência, de necessidade. Então, ele vai ver se tem que usar a algema ou não. E aí, utilizou a algema, tem que justificar. Se por acaso usar a algema fora desses 3 motivos ou não justificar, vão surgir vários problemas, né? As responsabilizações. Então, quando, olha, não teve fundado receio de fuga, não tem resistência, não tem perigo, não tem nada. Eu vou colocar a algema só porque a imprensa está filmando e eu quero que essa pessoa passe algemada. Isso é um uso ilegal da algema. Quando a gente usa de forma ilegal ou não justifica, a gente vai ter responsabilização do próprio agente, quem usou de forma indevida. Vai ter responsabilização criminal. Vai ter um abuso de autoridade. Vai ter responsabilização disciplinar. Então, ele vai responder aí a um procedimento administrativo na corregedoria. Vai ter responsabilização civil. Então, o agente pode ser chamado a pagar a indenização, tá? Para aquela pessoa, porque ele usou a algema de forma indevida. Vai ter nulidade daquela prisão, porque foi feito um ato ilegal. E o Estado, como o agente atua em nome do Estado, o Estado ainda pode ser chamado para pagar a indenização também. Então, vai ter ainda a responsabilização civil do Estado. Então, olha o tanto que é importante seguir as regras. Esse uso de algema despenca em concurso as questões. Então, lembrem, a gente vai usar a algema em 3 situações, né? 3 motivos: resistência, fuga, ou então integridade física, garantir a integridade física. E tem que lembrar que a formalidade é por escrito, fundamento por escrito. Notícia crimes, eu não sei se vocês vão lembrar da aula passada, eu falei o seguinte: a gente vai investigar, vai instaurar um inquérito policial depois que um crime aconteceu. Então, chega a notícia de um crime na delegacia e aí sim a gente vai atuar. Não tem como investigar algo que a gente não sabe nem se vai acontecer, né? O inquérito ele é retrospectivo. Ele é para apurar um fato criminoso que ocorreu. Então, tem que chegar a notícia na delegacia para eu poder instaurar um inquérito. E aí eu quero que vocês saibam o seguinte: como que essa notícia pode chegar? Notícia crimes ou notícia do crime, ela pode vir diretamente
Então, a autoridade policial vai ter a notícia crimes de cognição direta na atuação do seu dia a dia. Ele toma conhecimento de forma imediata. Por quê? Porque ele está ali atuando. Eu estou ali na delegacia no plantão, entra uma pessoa e fala, eu quero fazer um boletim de ocorrência. Eu estou tendo o quê? A notícia de um crime porque eu estou atuando na minha função. Eu vou sair para poder almoçar, tá? Vamos fazer o chamado 3-6, né? Sai a Luciana de viatura para almoçar. E, naquele momento, eu acho um corpo caído. Na minha atuação, eu fui cientificado de um crime. Até mesmo o que já aconteceu comigo, eu acho que está mais aí para frente. Acho que está no próximo slide. Não, não está não. Mas já aconteceu comigo de ficar sabendo pela imprensa. Eu estava na delegacia e aí, olha que engraçado. Ligou alguém da imprensa na delegacia, eu tinha acabado de assumir um plantão. Aí ligou e falou assim, olha, vocês estão com ocorrência de um feminicídio que aconteceu aí na área do Ipiranga? Eu falei, ocorrência? Desculpa, eu não tô sabendo, não tem nenhuma ocorrência sendo apresentada. E aí, falou assim, nossa, mas doutora, tá em todos os canais. Eu liguei a TV e eu vi que tinha um local sendo preservado, que o marido tinha matado a mulher com 3 tiros na casa dele, só que a ocorrência não tinha chegado na delegacia. Eu tomei conhecimento pela imprensa e agi exatamente ali no exercício da minha função. Então, quando a autoridade policial ela atua, ela recebe a notícia de um crime diretamente, isso é chamado de notícia-crime de cognição direta ou imediata, porque eu tomei conhecimento imediatamente. Agora, em alguns casos, eu posso ser provocada. Então, uma pessoa que é vítima, ela pode fazer uma representação. Ela pode, ao invés dela ir lá na delegacia e fazer um boletim de ocorrência, ela pode pegar, escrever uma petição, né? Às vezes até o advogado, é muito comum acontecer isso com a empresa. O advogado chega com uma petição pedindo a instauração de um inquérito policial. E aí a gente vai instaurar. Então, tem uma representação do ofendido. Ele chega lá provocando, ele chega com um papelzinho na mão e fala, olha, eu quero que instaure inquérito. Isso também acontece e isso é indispensável no caso de ação penal privada. Ação penal privada, que é o que acontece aí em calúnia, difamação, injúria, o interesse principal é do indivíduo, da vítima. Por isso que é ação penal privada, o interesse principal é privado. Então, essa pessoa que vai ter que provocar. Então, ele vai ter que ir lá com uma representação na delegacia para pedir a instauração de um inquérito policial. Outra forma de provocação. A notícia do crime foi lá para o MP, para o Ministério Público. E o Ministério Público, o que ele vai falar? Olha, Luciana, quem é responsável por investigar é você que é delegada. Instaura um inquérito. Ele está me provocando para eu instaurar um inquérito. Isso por meio de requisição. A requisição ela tem um tom de ordem quando ela chega para mim. Eu só não vou instaurar se for algo ilegal, que eu vejo que é ilegal, um pedido ilegal do MP. Mas tirando isso, ó, tom de ordem para eu poder instaurar um inquérito. Ou então, né, então requisição do Ministério Público ou do juiz, ou um requerimento, uma representação. No caso de ação penal pública condicionada à representação, a pessoa precisa representar para poder começar o inquérito. Então, nesse caso, como eu estou sendo provocado, olha, tem alguém me cutucando e falando assim, doutora, aqui ó, instaura o inquérito. Se eu estou sendo provocada, a notícia do crime que está vindo para mim, ela é mediata, ela é provocada, ela é chamada de qualificada, porque precisa de uma qualidade especial de quem está me provocando. E chamada também de notícia-crime de cognição indireta. Temos outras? Temos notícia-crime de cognição coercitiva. Olha o nome. Ela advém de um ato de coerção. Qual que é o ato de coerção que vocês conseguem pensar assim? Prisão. Prisão em flagrante. O que é uma prisão em flagrante? Está acontecendo um crime, ou acaba de acontecer o crime, ou é encontrado logo após com objetos, tem perseguição.
Não importa a forma do flagrante, né? Tem que estar lá dentro da previsão do artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. Mas o flagrante é o seguinte, faz a captura de alguém em estado flagrancial e leva coercitivamente para a delegacia. Chegou lá na delegacia, tem alguém conduzindo aquela ocorrência para mim, conduzindo o preso. E aí chega para mim o preso, o que eu, como delegada, vou fazer? Vou analisar e estou recebendo a notícia do crime de forma? De forma coercitiva. Eu vou começar a minha investigação por meio de um auto de prisão em flagrante delito, tá? Porque aquela pessoa foi presa em flagrante e conduzida para a delegacia. Então, isso é chamado de notícia crime de cognição coercitiva. E temos a famosíssima notícia crimes apócrifa ou anônima, ou popularmente chamada de denúncia anônima. Essa despenca em concurso. Por que despenca em concurso? Se essa notícia crimes anônima ou apócrifa, não esqueçam esse nome, apócrifa, ela chega para o delegado de polícia, o delegado já tem que sair atuando, já vai sair instaurando inquérito ou não? É isso que mais cai. Lá no Código de Processo Penal fala o seguinte, que a autoridade policial que tomar conhecimento, né, de uma notícia crimes anônima, ela vai verificar a procedência das informações. Isso a gente chama de VPI. A gente tem que fazer o quê, gente? Algumas diligências para ver se aquilo ali é verdadeiro. Senão imagina a confusão que ia ser de vingança. Eu briguei com meu vizinho, vou ligar para a polícia e vou falar que aconteceu um crime e a polícia já vai sair instaurando inquérito. Não, peraí. Vamos ver se as informações dessa notícia anônima é verdadeira. Viu que tem ali elementos, que tem fundamento, fez diligência e viu que realmente aparenta ter acontecido o crime? Aí sim. Depois, então, dessa VPI, a gente vai instaurar um inquérito policial. É muito importante isso, tá, gente? Não pode por si só instaurar inquérito. Não pode por si só sair pedindo busca e apreensão. Não pode por si só fazer pedido de interceptação telefônica. Por quê? Eu tenho que averiguar antes se tem alguns elementos para ver que aquela denúncia ela tem um fundamento, né? Ela tem ali um fundo de verdade. Aí viu que tem fundo de verdade, que tem elemento? Aí sim, vamos começar a investigar, tá bom? Vamos fazer algumas questõezinhas? Vamos lá. Denomina-se notícia crime de cognição imediata. Quando a autoridade policial, vamos lembrar, imediata. Eu tomei conhecimento imediato, direto. Então, eu estava nas minhas atividades e eu fiquei sabendo da notícia de um crime. Então, fica sabendo mediante requisição do juiz. Tá errado, né? Eu não preciso ser provocada. Efetua prisão em flagrante. Seria notícia crimes de cognição coercitiva. Toma conhecimento por requerimento do ofendido. Então, aqui o ofendido está provocando. Tá errado. Fica sabendo da infração penal em razão do desempenho das suas atividades regulares. Perfeito. Inclusive, já é o nosso gabarito, letra D. Toma conhecimento em razão de requisição do Ministério Público. Aqui também a gente está sendo provocado. Então, gabarito, letra D. Então, o inquérito, primeiro chegou a notícia de um crime. Chegou a notícia do crime para a autoridade policial, ela vai fazer o quê? Instaurar um inquérito. Como que faz essa instauração? A gente vai ver na próxima slide que para instaurar, o delegado tem que fazer a página 1 do inquérito. Essa página 1 do inquérito policial aqui vai depender de quê? De como chegou a notícia do crime. E aí, depois que eu instaurei o inquérito, eu comecei o meu inquérito, o delegado, de forma discricionária, ele vai analisar o caso em concreto e ele vai determinar os rumos da investigação. Então, eu vou analisar, olha, esse caso aqui precisa ouvir testemunha. Nesse caso aqui, gente, tem que ir lá buscar a câmera de segurança. Vamos ver se tem câmera de segurança. Vamos pedir uma informação para um banco, um dado cadastral. Esse caso aqui tem que apreender algum objeto. Olha, esse caso eu tenho que ir no local de crime, eu tenho que pedir perícia. Então, o delegado, ele vai determinar as diligências de forma discricionária. Lembrando que o limite é a legalidade.
E toda vez que a gente vai mitigar direito ou garantia fundamental, a gente precisa pedir autorização para o juiz. São as chamadas cláusulas de reserva de jurisdição. O nosso Código de Processo Penal, ele traz um rol exemplificativo de diligências nos artigos 6 e 7 do Código de Processo Penal. E aí a gente vai fazendo essas diligências. Na hora que a gente encontra um provável autor, que eu tenho o meu suspeito individualizado, eu posso falar assim, esse daqui é o meu principal suspeito. Se eu já tenho elementos, então eu tenho materialidade, eu tenho indícios de autoria de que ele é o provável autor, as circunstâncias do fato apontam para ele, o que eu posso fazer como delegado? Indiciamento. Então, meu indiciamento é a individualização da autoria. E aí é uma decisão técnico-jurídica do delegado de polícia, que vai ser feita em um despacho fundamentado. E aí, na hora que eu estou finalizando a minha investigação, eu já tenho elemento suficiente, olha, já dá para oferecer ação penal, ou então, eu esgotei minha investigação, mas eu não cheguei em autoria, ou o fato não é criminoso, eu vou ter que fazer o quê? Um resumo de tudo que eu fiz, que é chamado relatório final. O relatório final é um resumo das diligências, explicando tudo que foi feito no inquérito, mostrando os caminhos da investigação, a conclusão, e isso vai ser remetido para o juiz, que vai mandar para o titular da ação penal. E aí vai ter a ação penal se entender que tem elementos, né, gente? Então, se já tiver justa causa, a gente tem a ação penal. Senão, a gente vai ter o arquivamento. Esse finalzinho aí, relatório, indiciamento, ação penal, a gente vai ver na próxima aula. Hoje a gente vai se ater a esses dois primeiros pontos, instauração e diligências. Eu vou falar para vocês para prestar muita atenção em instauração. Instauração cai bastante em concurso, tá? Então, cai bastante lá o artigo 5º do Código de Processo Penal. Como que eu vou começar, então? Qual que vai ser a primeira página do meu inquérito? Como que eu vou saber o que eu vou fazer? Como aqui não é uma aula para delegado, eu não vou entrar profundamente em cada uma das peças. Mas vocês têm que saber o seguinte. Chegou a notícia de um crime para o delegado. Em regra, os crimes são de ação pública incondicionada. Então, em regra, o delegado pode, de ofício, iniciar uma investigação, que é exatamente o que está previsto no artigo 5º, inciso 1, né? Quando fala lá de ofício, vai ser instaurado. Qual que é a peça que vai fazer isso? Uma portaria. A portaria é exatamente o delegado falando, olha, tomei conhecimento desse fato, ele vai narrar o fato, tá? João subtraiu, ou então às vezes não sabe, né? A vítima, Maria, teve seu aparelho celular subtraído no dia tal, em tal local, por 2 indivíduos. Ele narra o fato, qual o crime a princípio existe e quais as diligências iniciais. Então, só justifica o motivo que eu estou instaurando meu inquérito. Olha, eu estou instaurando porque eu tenho elementos que Maria teve o celular subtraído no dia tal, em tal local, por 2 indivíduos, e então eu preciso instaurar inquérito para buscar esses indivíduos, para investigar, porque a princípio eu tenho aí um crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Então, isso seria uma portaria. Quando a gente tem uma notícia crimes de cognição coercitiva, ela advém de um ato coercitivo, né? A ocorrência chegou por uma condução de alguém. E aí a gente vai começar com o nosso inquérito por meio de a primeira peça, aqui ó, vou mostrar para vocês. Aqui a minha primeira peça seria uma requisição do MP. A gente já vai ver. Mas a gente tem também o auto de prisão em flagrante delito. Então, quando chega a ocorrência na delegacia e eu determino que tem crime, que está em situação flagrancial, artigo 302, 303 do Código de Processo Penal, a autoridade policial vai lavrar um auto de prisão em flagrante delito. E essa peça começa o meu inquérito. Então, o inquérito vai ter como peça inicial auto de prisão em flagrante delito. Quando a gente é provocado, né? Alguém vem e me cutuca e fala, Luciana, instaura inquérito. Se é o MP, a notícia do crime chegou para o MP. O MP vai me mandar uma requisição. Ó, isso daqui é só um exemplo, tá? Uma requisição com um resuminho do que ele ficou sabendo que foi crime e mandando eu instaurar um inquérito. E aí a Luciana
vai instaurar um inquérito para começar uma investigação. No caso de crime de ação penal pública condicionada à representação, a gente tem ação penal privada, né? Que o interesse é só da vítima. E aí, quando o interesse é só da vítima, a gente precisa que a vítima, requerimento da vítima, provoque. Então, ela tem que chegar lá com o requerimento. Agora, a gente tem a ação pública, vou colocar aqui para vocês lembrarem. Pública versus privada. Privada, o interesse é da vítima. Então, a vítima vai ter que provocar a gente por meio de um requerimento para começar a investigar. No caso de ação pública, a gente tem pública condicionada à representação e incondicionada. Por quê? Nesse caso, o Estado tem interesse. Mas na condicionada à representação, também tem um interessezinho privado da vítima. Então, o Estado fala assim, olha, não é um homicídio, que eu tô indo atrás de um homicídio, é um estelionato. O estelionato tá mexendo no bolso de quem? Da vítima. Então, quem que é o maior interessado aqui? Apesar do Estado ter que reprimir, quem que é o maior interessado? A vítima. Então, a vítima vai ter que fazer o quê? Cutucar, falando o que quer que instaura. Então, a vítima precisa representar. Isso acontece atualmente nos crimes de estelionato. A vítima representa, que quer dizer, olha, eu quero que dê prosseguimento na investigação. E aí, a gente vai prosseguir. Isso é chamado de representação. Então, isso daí é um resuminho para vocês, ó. O que é uma portaria? Um ato privativo do delegado de polícia que instaura de ofício a investigação, o auto de prisão em flagrante, a requisição, que tem aí um viés de ordem, né? Vamos lembrar aí. O requerimento, que é o pedido para instaurar inquérito, que é indispensável na ação penal privada. E ele tem que vir, então, com alguns requisitos. Ele tem que vir narrando o fato, ele tem que trazer já os elementos ali. O mais comum, gente, de ação penal privada é calúnia, difamação e injúria. Ai, me xingou na internet, tem que investigar. Então, você vai trazer os prints, você vai narrar os fatos, como que aconteceu. Você vai, se você souber quem é, né? Ai, meu vizinho que me xingou. Você vai trazer já todos os elementos para que a gente instaure a investigação. E a representação. Só lembrando, no caso de representação e de requerimento, não pode o inquérito ser instaurado sem, tá? Então, ação penal pública condicionada à representação. Lembrem do maior exemplo que a gente tem hoje, estelionato. É preciso representação para a gente instaurar inquérito. Sem representação, não pode instaurar inquérito. Ação penal privada, sem requerimento, não pode instaurar inquérito, tá? Vamos fazer umas questões, então. Eu vou fazer uma outra observação antes, porque vai ter aqui nas questões. Imagina, então, que a vítima foi lá e pediu para instaurar inquérito, tá? Ele chegou com um requerimento, um pedido de instauração de inquérito. O delegado olhou e falou, peraí, isso daqui não é crime, não. Isso daqui é um desacordo comercial. Você tem que cobrar lá no civil, não é aqui. Eu posso indeferir a instauração de um inquérito? Pode. Forma motivada. Eu vou fundamentar o porquê que eu estou indeferindo. Tem recurso da minha decisão do delegado? Tem um recurso administrativo para o meu chefe, para o chefe de polícia, tá? Então, se eu não instauro inquérito, se eu indeferir a instauração do inquérito, pode fazer um recurso para o meu chefe, que vai ser o chefe de polícia. Isso vai cair em várias questões, vocês vão ver. Vamos lá. De acordo com o artigo 5º, parágrafo 5º do CPP, nos crimes de ação privada, a autoridade somente poderá proceder a inquérito. Eu falei que privada tem que ter pedido, né, gente? Tem que ter requerimento pedindo a instauração. Então, mediante requisição judicial? Não, porque o interesse aqui é privado. Então, a vítima que tem que vir provocar a gente. Lavratura de boletim de ocorrência? Eu falei para vocês que boletim de ocorrência, a pessoa está indo lá só me dar notícia do crime. Não está me provocando diretamente, não é nada formal.
Requerimento de quem tem a qualidade para intentá-lo? Sim, requerimento da vítima, né? Ou de quem tem a qualidade para representá-lo, tá? Que é o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Mediante requisição judicial ou ministerial? Mediante requisição ministerial? Tá errado. Então, gabarito letra C. O despacho que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito. Cabe recurso para o chefe de polícia? Sim, já é o gabarito. Cabe recurso para o promotor? Não, gente. Cabe recurso para o juiz corregedor? Tá errado. Recurso para o desembargador? Tá errado. Não caberá recurso? Cabe recurso sim para o meu chefe. Para o chefe de polícia. Inclusive vai ser quem vai contratar vocês, né? Vamos para a VUNESP. Em relação às previsões relativas ao inquérito policial no Código de Processo Penal, é correto afirmar que o inquérito em crimes de ação pública, em que a ação pública depender de representação, pode, sem ela, ser iniciado, mas o seu encerramento depende da juntada desta. Tá errado, né, gente? Ele não pode nem ser começado, ele não pode nem começar um inquérito sem a representação. Durante a instauração do inquérito, são vedados requerimentos de diligências pelo ofendido, seu representante legal, e pelo indiciado, em virtude da natureza inquisitorial. Está errado, porque é possível sim que a vítima, que o investigado, requeira diligências. O delegado que vai analisar, né, de acordo ali com a conveniência, com a oportunidade, se vai ou não fazer. O delegado tem essa discricionariedade. Mas se ele não fizer uma diligência, ele precisa fundamentar o porquê que ele não está fazendo. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito permanecerão em poder da autoridade policial até a formalização da iniciativa do ofendido ou de seu representante legal. Condição esta obrigatória para remessa dos autos ao juiz competente. Está errado. Por quê? No caso de ação penal privada, o inquérito ele vai ficar no cartório, ou então é possível que a vítima ela vá com pedido de translado para ela retirar o inquérito. Então tá errada aí a letra C. Todas as peças do inquérito serão num só processado reduzidas a escrito ou datilografado e nesse caso rubricado pela autoridade, certo? É uma característica do inquérito. O inquérito ele é escrito, porque se eu faço as diligências e ela ficam só na minha cabeça, não tem como ir para outras fases. Não tem como depois a pessoa se defender. Então, tudo que eu faço de diligência tem que ser formalizado ou documentado. Então, nosso gabarito letra D. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de uma infração penal em que caiba ação pública pode, por escrito, comunicar à autoridade policial, sendo vedada a comunicação verbal, não. Qualquer um pode entrar na delegacia e falar sobre um crime, dar notícia de um crime. Outra questão aí da VUNESP, no caso de ação pública condicionada, se é condicionada, ela depende de representação. Então, não pode ser feita de ofício, não precisa de relatório, não tem nada a ver. Deve ser instaurado no prazo de 6 meses a contar, também isso não tem nada a ver. Ela depende de representação, que é a letra A. Tem mais questões, mas eu vou passar rapidinho, porque senão a gente não vai conseguir acabar a nossa aula. Então, vamos entrar agora na parte de diligências. Eu falei para vocês como que começa. Aí agora, vamos ver o rumo da investigação. O delegado é o presidente do inquérito, ele vai analisar o caso em concreto. O nosso CPP traz um rol exemplificativo de diligências. Então, quando vocês abrem lá o artigo 6 e 7, o 6 tem vários incisos, né? Mas são diligências exemplificativas, eu posso fazer ou não. Vamos lembrar que o inciso 1 e 2 despencam na prova, tá? Então, passa o olho lá. O que o delegado, em regra, deve fazer, né? E aí, como eu falei para vocês, ele tem discricionariedade, mas ele esbarra na legalidade. Então, eu não posso fazer tudo que eu quiser. Toda vez que eu precisar mitigar um direito, uma garantia fundamental, isso é chamado de cláusula de reserva de jurisdição, eu tenho que pedir autorização para o juiz. Imagina, por exemplo, que eu sei, olha, eu tenho um suspeito de um crime de furto.
tá? E aí eu falo, putz, eu quero ir na casa dele, né? Porque vai que eu acho a bolsa da vítima lá, os documentos, é muito comum isso acontecer. Mas para eu entrar na casa dele, para poder buscar, prender algum objeto, eu preciso de quê? Eu estou precisando diminuir o direito dele de privacidade, de intimidade e do domicílio. Lá na Constituição fala inviolabilidade domiciliar. Mas eu quero entrar na casa dele. Então, eu vou pedir autorização judicial. Eu vou pedir para que o juiz peça um mandado de busca e apreensão domiciliar. Então, nesse caso, vocês veem que toda vez que a gente vai diminuir uma garantia individual, um direito, eu preciso do juiz, tá? Então, o inciso 1, o que fala lá de diligências? Quando a autoridade policial toma conhecimento de um fato criminoso, ela vai se dirigir ao local do crime e preservar o local até a chegada dos peritos. É muito importante preservar o local, porque se o perito chega, o local já está mexido, ele nem consegue fazer a perícia. Normalmente quem preserva o local, às vezes, se o delegado é o primeiro a chegar, é ele que vai preservar. Se não, pode ser a polícia militar, pode ser as próprias pessoas de um prédio, de uma loja, que vão preservar. Ninguém entra, ninguém mexe nada, ninguém toca, e aí a autoridade policial vai requisitar a perícia. Lembrando que toda vez que o crime deixa vestígio, é imprescindível, é indispensável que seja feita a perícia. Eu já peguei um caso igual esse primeiro aí, explosão de caixa eletrônico, né? E aí a gente pediu perícia, pedimos perícia datiloscópica, pegamos impressão digital, foi super legal a investigação. Conseguimos achar 6 autores que fizeram aí o roubo a esse caixa eletrônico, né? O furto ao caixa eletrônico. E foi uma investigação bem legal, mas estaria prejudicado o local se outras pessoas tivessem passado, tocado, iam borrar as impressões digitais e até mesmo a gente não ia conseguir todos os elementos que a gente conseguiu, né? Isso também é super comum, o que vocês mais veem na TV, por exemplo, no caso de crime de homicídio, a preservação do local. Aí, preservou o local, os peritos são chamados. Os peritos passam e fotografam, olham o que é importante, às vezes levam ali algum objeto que precisa ser periciado fora do local. Uma arma, por exemplo, não tem como eles fazerem a perícia no local, vai levar para o laboratório. Imaginem que foi um crime, tinha crime sexual também, acharam uma calcinha suja, aquilo ali também vai ter que ser levado para ser feito no laboratório, então apreende também aquela calcinha. Material biológico, eles passam às vezes em alguns objetos, copo, latinha, garrafa, escova de dente, e aí aquele material também vai ser levado para o laboratório. Então os peritos apreendem o que é importante para a perícia. Logo depois que ele saiu, o delegado pode apreender os outros objetos que ele acha que são importantes para a investigação. Então, se ele chegou lá, tinha um caderninho com anotação, tinha algum outro objeto que ele entendeu que era importante, um aparelho celular. E aí ele pode apreender após a passagem dos peritos. Então, esse é o inciso 2, tá? Lembrando que com o pacote anticrime veio a central de custódia, veio a cadeia de custódia da prova, que a gente vai ver isso na aula de provas, mas que também tá caindo bastante, né? Você tem que saber as fases da cadeia de custódia da prova. E é importante que você saiba desde onde que a prova foi localizada, tudo que ela fez, tudo que passou, para não ter nenhum questionamento. Não pode ter quebra da cadeia de custódia daquela prova. Inciso 3, Poder Geral de Polícia. Fala que a autoridade pode fazer qualquer diligência investigativa, mesmo que não esteja prevista na lei, e seja importante para a investigação. Lembrando que esbarra na legalidade. Nesse caso, eu posso falar para vocês que é legal, por exemplo, pegar uma imagem de câmera de segurança. Eu faço muito, direto, a gente pede para os investigadores, eu faço uma ordem de serviço para que os investigadores vão lá pedir imagens de câmera de segurança, tá? Então, isso daí é só para vocês verem um exemplo. Oitiva do ofendido. A vítima, ela vai ser ouvida, ela é ouvida em termos de declaração, ela vai narrar o que ela lembra. Lembrando que a vítima, ela não é imputada a ela nenhuma conduta criminosa, caso ela minta, né? Claro que se ela imputar um fato a alguém que ela sabe que não é verdade, ela tá colocando alguém para poder denunciar,
Tô com raiva do meu marido, vou falar que ele fez um crime. Aí ela vai responder, né, gente? Aí vai ter denunciação caluniosa, tem vários crimes que podem ser imputados. Mas o fato da vítima estar narrando ele alguma coisa que ela não se recorda, confundir alguma coisa, não tem problema nenhum. Ela vai ser ouvida em termo de declarações. Ouvir o indiciado. Eu vou falar para vocês até para grifar, toda vez que vocês verem aí no artigo 6º a palavra indiciado, é importante grifar, porque tá falando já que a gente tem indiciamento, né? Nesse caso, quando a gente vai indiciar alguém, a gente vai dar ali a oportunidade para ele contar a sua versão dos fatos. E o que é isso na fase de investigação? Interrogatório. O interrogatório na fase policial ele é dividido igual na fase judicial em 2 etapas. Primeiro, a qualificação. Então a gente quer saber nome completo, onde que nasceu, número do RG, número do CPF, endereço, tem filho ou não. A gente vai fazer algumas perguntas sobre a pessoa, tá? Para quê? Para identificar, para ter certeza que ele é ele, os elementos, os dados, até mesmo para o juiz analisar tudo dele, né? A parte pessoal do indivíduo. A segunda fase que a gente tem no interrogatório é sobre os fatos. Aí sim, ele tem direito de silêncio, tem o direito de não falar se não quiser. E ele vai ser questionado sobre o fato em si. Ele vai narrar o que ele fez, o que ele não fez, o que ele se recorda. Nesse caso, o investigado, né, ou o indiciado, ele também tem direito a ter um advogado acompanhando. É obrigatório advogado? Não. Mas se o advogado estiver presente, ele pode fazer perguntas? Pode. O delegado ele pode indeferir ou não as perguntas, tá? Mas se ele indeferir, ele também vai ter que justificar. Ali, o advogado pode acompanhar, pode orientar, pode fazer perguntas, mas vamos lembrar, ele tem 2 direitos, tá? Sempre no interrogatório, direito ao silêncio e direito de acompanhamento de defesa técnica, que é o advogado. Acareação. Acareação a gente usa e é bem legal, assim. Você coloca um de frente com o outro quando tem informações relevantes. Fatos ou circunstâncias relevantes que eles estão fugiu a palavra. Tem que ser confrontadas. Que algum dos dois está mentindo. Sabe quando você escuta uma versão, depois você escuta a outra e fala, peraí, tá faltando alguma coisa. Um tá mentindo. Essa acareação você coloca um de frente pro outro e questiona para ver quem que tá mentindo. A acareação pode ser feita entre qualquer pessoa. Então, pode ser entre testemunhas, entre vítima e testemunha, entre investigados. A gente pode fazer essa acareação, tá? Às vezes, na prova fala assim, a acareação só pode ser feita entre testemunhas. Não, não é só entre testemunhas, tá? Pode ser entre acusados e testemunhas, entre acusado e testemunha, entre pessoa ofendida, entre pessoas ofendidas. Pode passar por esse procedimento de acareação. Reconhecimento. O reconhecimento pessoal, ele tem previsão típica, né? Ele está previsto no nosso CPP. E ele tem um procedimento formal de como que ele deve ser feito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer são 4 atos. Ele tem umas formalidades. Primeiro, a pessoa que vai reconhecer, pode ser vítima ou testemunha, né? Quem que for reconhecer. Primeiro você vai falar assim, olha, me descreva como que era o autor ou quem que você vai reconhecer. Ah, ele era assim, tinha uma tatuagem, tinha a pele parda, tinha olhos azuis, tinha o cabelo de tal jeito, Então, narra o que você lembra, quem que era a pessoa. Depois que narrou, a gente vai tentar encontrar pessoas com características semelhantes para colocar lado a lado. O reconhecimento ele pode ser pessoal, mas ele também pode ser fotográfico. O fotográfico não está escrito aí, mas é a mesma coisa. A gente tem que colocar várias fotografias, que a gente pode fazer qualquer diligência mesmo que não prevista em lei. É muito utilizado o reconhecimento fotográfico, tá? Eu utilizo muito. Eu tenho um banco de dados grande na delegacia e aí a gente utiliza muito. Coloca as fotografias de indivíduos com características semelhantes. A mesma coisa aí, coloca um lado a lado do outro, vocês já devem ter visto isso em filme. Chama quem que vai reconhecer e fala, você reconhece alguém? Se ela reconhecer ou se ele reconhecer,
Ele vai falar, olha, eu reconheço o número 3. Qual que é a conduta que ele fez? O que ele fez? Ela vai descrever o que ele fez. Isso tudo vai ser formalizado em um auto de reconhecimento. E esse auto de reconhecimento vai ter que ser assinado pelo delegado, pelo escrivão, por quem reconheceu e 2 testemunhas que acompanharam o procedimento, tá? Então tem todo um ritual. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que aquele reconhecimento que a PM faz na rua tá errado. Ah, esse cara que foi preso, você reconhece? Não é assim que faz um reconhecimento, tá? O procedimento tem que ser formal na delegacia. Se por acaso não seguir todos os ritos, e inclusive isso é um fundamento, pode colocar só um preso para ser reconhecido? Gente, se você não tiver pessoas com características semelhantes, pode, não tem problema. Esse reconhecimento ele vai ser refeito lá na fase processual. Então, na hora que chegar lá na audiência, lá o juiz vai colocar e vai refazer esse reconhecimento, tá? Mas o reconhecimento tem que seguir esse procedimento. Se ele for o único elemento, pode enfraquecer a sua investigação. Então, tem que respeitar todo o rito do reconhecimento na fase de investigação lá na delegacia. Perícias. Antes, perícia. Exame de corpo de delito e outras perícias. Toda vez que o crime deixar vestígio, é obrigatório o exame de corpo de delito, tá? Então, deixou vestígio, pode ser um exame de corpo de delito direto ou indireto. O direto é sobre o vestígio. O indireto é sobre documentos. Então, imagina que sumiu o meu vestígio, mas eu tinha ido no hospital, eu tenho laudo, eu tenho radiografia. Pode usar? Pode, mas tem que ter exame de corpo de delito. Também no caso de sumiu os vestígios. O que pode suprir o exame de corpo de delito? Somente testemunhas. Então, pode ter testemunhas. Olha, eu vi que ela estava com o braço roxo, com o braço vermelho. A prova testemunhal, ela pode suprir, mas a confissão não, tá? Então, a confissão, mesmo tendo confissão, tem que ter materialidade, tem que ter exame de corpo de delito, que pode ser suprimido ou pode ser suprido, né? Por causa de oitiva de testemunha. Outras perícias. As outras perícias o delegado vai analisar se deve ou não fazer. Então, a gente tem perícia documentoscópica para ver se algum documento é verdadeiro ou não, para ver uma assinatura. Eu vou pedir perícia, às vezes, em caso de arrombamento. Eu vou pedir perícia se eu achar legal em um veículo, para pegar as digitais. Mas eu quero lembrar para vocês que isso também é discricionário do delegado, vai depender da investigação, né? Então, eu quero pedir uma perícia, nem sempre eu vou pedir perícia de material genético, nem sempre eu vou pegar a perícia de digitais. Essas outras perícias vai depender de cada caso. Identificação do indiciado pelo processo datiloscópico. Então, ele vai ter que ser, o indiciado, ele tem que ser identificado, a gente tem que saber quem que está indiciando. A gente tem a identificação civil, que é aquela feita por documento hábil. Então, se você tem RG com foto, algum documento profissional, passaporte, você vai se identificar civilmente. Se você não tem, você vai ser identificado criminalmente. Então, é fotografia e impressão datiloscópica, tá? Isso é a nossa chamada identificação criminal. A gente tem a lei de identificação criminal que regulamenta quando que ela pode acontecer. Então, na falta da identificação civil, a criminal é válida e ela deve ser feita. Mas em alguns casos específicos, que a gente tem um rol lá na lei, a lei 12.037, se eu não me engano, é isso mesmo, 12.037. Lá nesse rol fala o seguinte: imagina que a pessoa tem um documento que não consegue identificar ela, porque tem grande lapso temporal. Você tem aí, eu, quase 40 anos, eu ando com um RG da minha foto de 6 anos. Não dá para identificar. Então, eu posso ser submetida à identificação criminal. No caso de rasura, ou bateu o documento no bolso da calça jeans, bateu na máquina de lavar, o documento está em péssimo estado de conservação, tudo isso autoriza também a identificação criminal. Então, a gente tem uma lei que regulamenta a identificação criminal.
Vida pregressa do indiciado. Também é necessário juntar a vida pregressa, né? Ver se ele já teve passagem ou não. Eu coloquei para vocês uma súmula aí. A folha de antecedentes criminal é suficiente para falar maus antecedentes ou reincidência. Não precisa de pedir certidão. É importante isso porque, ele é reincidente, tem que pedir certidão no processo para provar a reincidência? Não. Tá lá no histórico dele que ele já foi condenado com trânsito em julgado, é reincidente. Então, essa vida pregressa vai mostrar se ele é uma pessoa com atuação criminosa, recorrente, para até mesmo guiar a investigação e o que o juiz vai decidir, vai guiar inclusive a pena dele lá na fase processual. Colher a existência de filhos. Hoje é muito importante você ver filhos. Primeiro, você está prendendo alguém, né? Eu estou falando aqui de fase de investigação. Já aconteceu comigo isso, hein? Eu estava prendendo um senhor e ele falou, putz, eu tenho que buscar minha filha no colégio. Eu sou a única pessoa que eu cuido dela. Minha filha tem 5 anos. Então, se você está prendendo ele, você tem que saber se tem filho. Você tem que saber o que eu vou fazer. Eu tive que chamar o conselho tutelar para poder ficar com a menina. Eu tive que tomar todos os cuidados. E é claro, a existência de filhos também pode fundamentar, no caso de prisão preventiva, em uma conversão para uma prisão domiciliar. Então é muito importante isso, a existência de filho, quantos anos que tem, se tem alguém que pode cuidar do filho. Tudo isso você vai ter que perguntar. Tá bem próximo aí, né, da vida pregressa, não é da vida pregressa, entra na qualificação dele, nas informações pessoais do indivíduo. E reprodução simulada dos fatos, que é o artigo 7º. Eu fiz várias questões para vocês que a gente vai ver, vocês vão ver que tem várias questões. Eu não vou conseguir resolver com vocês porque a nossa aula já está terminando. Vou falar da reprodução simulada dos fatos. Vou deixar as questões para vocês resolverem, mas eu vou marcar uma aula depois de resolução de questões para a gente fazer juntos, tá? Reprodução simulada dos fatos é também conhecido popularmente como reconstituição do crime. Tenho certeza que vocês já viram no Fantástico, né? A reconstituição do crime é um caso muito famoso que foi o caso da Isabela Nardoni, exatamente por causa dessa prova, que é uma prova inclusive pericial, né? A perícia participa, a reprodução simulada dos fatos, e conseguiu chegar à conclusão e conseguiu encontrar a autoria. Ela vai tentar reproduzir o máximo possível o fato criminoso. Só que a gente tem algumas vedações. Quando aquela reprodução vai contra a moralidade pública, é uma vedação, ela não pode ser feita. Então imaginem aí fazer uma reprodução do maníaco do parque estuprando as mulheres no parque. Gente, isso vai totalmente contra a moralidade pública, né? Então isso não pode ser feito. Outro caso, no caso de atentado à ordem pública. O que é isso? Tudo que vai contra a ordem da sociedade. Tentem lembrar sempre esse nome. Por quê? Imagina, olha o tanto de gente que tem em volta aí assistindo. Imagina se a gente pega uma cidadezinha do interior, pequena, e aí a gente tem um homem que violentava crianças e depois matava de forma cruel. E a cidade do interior, todo mundo conhece ele, quer matar ele, né? As famílias querem matar quando descobriram tudo. Vocês acham que dá pra gente fazer uma reprodução? Não vou falar nem pelo abuso, vamos colocar ele matando as crianças. Vocês acham que a gente consegue fazer essa reprodução? Vocês já imaginaram? Vocês já devem ter visto, inclusive, alguns casos que colocam um colete no preso, né? Vocês já viram isso? Coloca aquele colete balístico, né? No preso. Pra quê? Gente, dependendo, as pessoas querem matar o preso. Só que o preso tá na custódia do Estado, a responsabilidade é minha. Eu não posso deixar ninguém matar o preso. Então, se aquilo ali for gerar uma desordem, se aquilo ali for causar um transtorno para a sociedade, se aquilo ali for trazer riscos, eu não posso também reproduzir esse fato criminoso, fazer a reprodução simulada. É obrigatório ele participar da reprodução simulada? Participar, não. É um direito de participar. Porque ali ele consegue trazer também a sua versão dos fatos. Às vezes a gente está imputando ali uma conduta com várias agravantes, vários crueldade. Ele fala, não foi assim. Peraí, eu vou mostrar para vocês como que foi. Foi dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então acaba sendo também um direito ali de defesa dele. Mas ele não é obrigado a participar. Mas precisa de autorização judicial para reprodução simulada dos fatos? Não.
Se o delegado de polícia na investigação entender que deve fazer reprodução simulada dos fatos, ele vai proceder à reprodução simulada dos fatos. Combinado? E aí vai chamar a perícia, tudo para acompanhar e a gente vai tentar reconstituir aquele fato criminoso. Falei para vocês que eu deixei várias questões. Vou marcar uma aula depois de resolução de questões para a gente poder fazer questões de inquérito juntos. Tem várias para vocês treinarem. Por hoje é só. Eu espero que o final de semana de vocês seja maravilhoso. Quem for estudar, estuda. Quem for descansar, gente, desliga, porque senão não descansa também. Tem que ser com consciência limpa, né? Mas eu acho que agora a gente está entrando num momento de reta final. Vale a pena colocar todas as energias. O tempo agora está curto de estudo. O edital está no forninho, acreditem. Não fica naquela de, mas será que vai sair? Será que vai sair? Não vai. Eu vou deixar para estudar quando sair. Deixar para estudar quando sair é a maior cilada, porque aumenta a ansiedade e olha que já tá para sair. E diminui seu tempo de estudo. Então agora é organização, foco, determinação e a gente vai trabalhar na polícia juntos. Quem quiser, eu sempre falo aqui na aula, falei no aulão da Polícia Civil, que inclusive foi maravilhoso, gente. Quem não foi, perdeu, tá? Foi muito legal o aulão presencial da Polícia Civil. Vocês conseguem assistir ele pelo YouTube, foram várias dicas. Uma revisão da matéria muito legal. Foi muito bom ter contato de novo com os alunos, porque nessa vida virtual a gente perde um pouco, eu morro de saudade da aula presencial. E lá eu falei de um seriado, nem é um seriado, é um documentário, que vocês conseguem achar aí, procura no Google. Ele chama DAS. Vou colocar aqui para vocês. D-A-S. DAS. É o seriado sobre a divisão anti-sequestro da Polícia Civil de São Paulo. É um seriado que depois vocês vão assistir ele de novo na Cadepol. É onde que eu trabalho atualmente. Eu tenho muito orgulho de estar lá. É uma delegacia de elite, assim, da Polícia Civil. A gente trabalha com investigação, a gente prende sequestrador. É uma coisa, assim, incrível. E eu acho que esse seriado, esse documentário, ele, na época que eu estava estudando para concurso, ele me motivou muito a estudar. Eu fiquei muito emocionada de assistir, de ver o trabalho da polícia, como que foi. É um seriado que retrata aquela grande época do boom dos grandes sequestros que a gente teve e mostra um trabalho muito legal da polícia. Então, eu acho que isso pode ser hoje à noite, acabou a aula, quer assistir, ou amanhã, no seu dia de descanso, assista, que vai ser uma motivação para o seu estudo. Obrigada pela companhia nessa noite de sexta-feira. Um super beijo. Lembrando que a gente vai ter a nossa terceira aula ainda de inquérito policial. Estudem, foquem, vale a pena. Beijo e até mais, galera.